Tudo bem? Nós vamos agora trazer uma mensagem para a sua reflexão, para que você esteja meditando a respeito das coisas que o Senhor tem para você nesse dia. Eu quero trazer hoje a mensagem que tem como tema Quebrando a Resistência. E para isso nós vamos ler o texto, nós vamos ler alguns textos que se encontram em Marcos capítulo 6, do verso 1 a 5, depois Atos 1:14 e Gálatas 1:19. Vamos lendo os textos e aí a gente vai trabalhando sobre eles. Primeiro, Marcos 6, de 1 a 5 diz assim: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos acompanharam-lhe. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali fazer nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Vemos aqui, meus irmãos, Jesus enfrentando uma séria resistência na cidade onde ele cresceu, né, onde ele foi criado. Ali ele foi pregar o evangelho, foi numa sinagoga, começou a ensinar, como era de costume, nas cidades onde ele iniciava seu trabalho. Mas ali, na cidade onde ele cresceu, onde as pessoas o viram, ele pensou, ele tentou falar, pregar e fazer o que precisava ser feito, mas infelizmente as pessoas resistiram e não levaram fé na sua palavra, nos seus ensinos, questionaram seus milagres, duvidaram de tudo que ele estava fazendo. Porque conheciam, viram crescer, conheciam seus irmãos, suas irmãs, e aquilo não conseguiu penetrar no coração deles. Diante disso, a falta de fé daquelas pessoas impediu que Jesus operasse todo o poder e todo o potencial que era possível diante da resistência que eles tiveram. Hoje, nós estamos enfrentando, meus irmãos, uma situação muito parecida nessa pandemia que temos vivido diante do isolamento social. Estamos mais em casa. E se você é crente no Senhor Jesus, você quer falar do amor de Deus, da graça de Deus, na sua casa, na sua família, para os seus entes queridos. Mas eu sei que isso não é uma tarefa fácil, porque eles conhecem seus erros, eles sabem seus defeitos, eles sabem da sua história e às vezes determinados argumentos talvez não tenham tanto peso, porque, não no caso de Jesus, mas no seu caso, muitos deles presenciaram seus fracassos, as suas falhas, e diante disso, eles não levam crédito na sua pregação. Agora, mesmo assim, Jesus foi até ali, continuou pregando, e com certeza alguns não ouviram, mas isso não fez Jesus retroceder. Ele enfrentou a incredulidade. Talvez você tenha sido colocado onde você está, no momento que você está, e talvez você precise também enfrentar a incredulidade. Você não pode permitir que a incredulidade iniba a sua pregação, porque o Senhor lhe colocou aí nesse momento para fazer diferença. Então apegue-se no Senhor, persevere e continue falando do amor de Deus, porque essa oportunidade que você tem de compartilhar o amor, de testemunhar da graça, de orar e Deus operar milagres, talvez você nunca tenha de novo, como você está tendo nesse momento. Portanto, eu quero desafiar você a não retroceder diante da incredulidade e clamar a Deus pela vida dos seus entes queridos. E aí eu quero ler os textos de Atos 1:14 e Gálatas 1:19,
que dizem o seguinte, Atos 1,14 diz, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, os irmãos de Jesus. Aqui em Atos 1,14 vemos que alguns dos irmãos de Jesus se converteram ao Senhor e foram alcançados pela graça de Deus. Gálatas 1,19, Paulo fala que não viu outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão carnal do Senhor. Ou seja, Tiago, um dos irmãos de Jesus, chegou a se tornar apóstolo. Meus irmãos, nós vemos aqui uma coisa clara. Jesus perseverou para alcançar os que amava. Ele teve a resistência inicial da sua família, da sua cidade, daqueles que conheciam a história dele humana, como você deve estar tendo resistência, enfrentando incredulidade, a sua pregação não está sendo levada a sério, mas você não pode desistir de pregar, de falar do amor de Deus para aqueles que são importantes para você, para aqueles que você ama, para aqueles que estão próximos a você, porque essa foi a oportunidade que o Senhor deu. Jesus nos dá o exemplo, ele não desistiu da sua família e mesmo diante da resistência, vários irmãos se converteram e um deles chegou a ser apóstolo. Vemos aqui que Jesus continuou enfrentando a incredulidade da sua família, mas pregando com amor, com perseverança, e os frutos vieram. Da mesma forma, se nós não desistirmos daqueles que nós amamos, se nós não desistirmos dos nossos familiares, daqueles que estão próximos, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, não desista dos seus irmãos, não desista. O Senhor colocou você onde está para falar do amor de Deus, não com impaciência, com irritação, mas com amor e perseverança e, obviamente, com testemunho de vida. Faça diferença onde o Senhor colocou você. Deus tem um propósito para alcançar a tua família e você vai ser instrumento em nome de Jesus. Creia nisso, ore por isso, persevere. Porque quando enfrentamos a incredulidade, perseveramos em alcançar aqueles a quem amamos, quebramos as resistências e o Senhor opera em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a orar pela sua família, por aqueles a quem o Senhor tem colocado perto de você. Senhor nosso Deus, clamamos pela vida daqueles, Senhor, a quem amamos, dos nossos familiares, que o Senhor esteja alcançando, trabalhando, salvando essas vidas em nome de Jesus. Nós sabemos pela Tua Palavra que só existe uma maneira de salvação, um caminho para a salvação, que é Jesus. Então Jesus precisa estar reinando no coração do ser humano e isso, Senhor, é a mensagem que o Senhor nos deu de compartilhar esse evangelho. Então, ó Deus, salva a família desses que estão ouvindo esta mensagem, que haja salvação. Então, renova a fé, renova, Senhor, a paciência, para, ó Deus, alcançar essas vidas, abre o entendimento, toca com o Teu Santo Espírito, salva vidas, transforma circunstâncias e usa os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e persevere